2 de agosto de 1944. A base aérea de Cuiabá acordou com o cheiro de querosene e café requentado. Eram 5 da manhã, quando o tenente William Carter atravessou o pátio de concreto rachado, carregando sua mochila de lona sobre o ombro esquerdo. O calor já grudava na pele, mesmo antes do sol nascer completamente. Ao longe, entre os hangares de zinco, ouviam-se os motores sendo testados, um ronco grave e contínuo que fazia tremer as janelas dos alojamentos. William tinha 27 anos, cabelo loiro cortado rente, olhos claros que pareciam sempre cansados. Nascido no Kansas, ele havia se alistado 2 anos antes, movido menos por patriotismo e mais pela necessidade de fugir de uma fazenda onde o milho nunca crescia direito. Agora estava a milhares de quilômetros de casa, servindo em uma operação que poucos americanos sabiam que existia, a South Atlantic Road, uma linha de abastecimento estratégica que cruzava o Brasil de norte a sul, ligando Belém a Campo Grande. Naquela manhã ele iria pilotar um Lockheed Ventura carregado de peças de reposição, rádios portáteis e correspondências militares. A rota era simples no papel: subir até Santarém, desviar para oeste evitando as áreas mais densas da selva e depois descer pelo interior do Mato Grosso até o destino final. 6 horas de voo, se tudo corresse bem. Mas o clima não estava cooperando. O meteorologista da base, um cabo brasileiro chamado Ivonildo, avisou William antes da decolagem. Havia formação de tempestade sobre o norte do Mato Grosso. Nuvens pesadas, ventos laterais, visibilidade baixa. Ele sugeriu adiar. William consultou o relógio, um bulova de pulso que ganhara da esposa antes de embarcar para o Brasil, e balançou a cabeça. Tenho que ir. Se eu atrasar, vão me transferir para outra rota. Ivonildo não insistiu. Sabia que os americanos tinham suas próprias ordens. Às 6h15, o Ventura decolou. William acenou pela janela da cabine para os poucos soldados que observavam da pista. Ninguém imaginava que aquele seria o último aceno dele. Durante a primeira hora, tudo correu conforme o planejado. O avião seguiu em linha reta sobre o cerrado, atravessando pequenas cidades que pareciam manchas ocres no meio do verde. William mantinha o rádio ligado, trocando informações esporádicas com a torre de controle. A voz do operador brasileiro era calma, quase monótona, mas quando cruzou a linha invisível que separava o cerrado da floresta amazônica, o céu começou a mudar. Primeiro, as nuvens. Elas surgiram do nada, enormes e cinzentas, empilhando-se umas sobre as outras como montanhas de algodão sujo. Depois, o vento, rajadas laterais que sacudiam a fuselagem e faziam o altímetro oscilar. William apertou o manche com mais força, tentando manter a altitude estável. Às 8h30 da manhã, o rádio começou a chiar. Ventura Zulu 3. Aqui, Torre Cuiabá. Confirme posição. William ajustou os fones de ouvido e respondeu, mas a estática cobriu metade das suas palavras. Torre, estou sobre o Juruena. Visibilidade baixa. Repita. Ventura. Não copiamos. Ele tentou de novo, mas o rádio emitiu apenas um apito agudo antes de silenciar por completo. Foi então que a tempestade o engoliu. As nuvens se fecharam como paredes. A chuva batia no vidro com tanta força que William mal conseguia ver o painel de instrumentos. O avião começou a tremer, subindo e descendo bruscamente conforme as correntes de ar o puxavam em todas as direções. Ele tentou ganhar altitude, mas o motor esquerdo começou a falhar. O ronco uniforme deu lugar a um ruído irregular, engasgado. William olhou para o indicador de combustível. Ainda tinha reserva, mas o motor não estava respondendo aos comandos. Ele sabia que não conseguiria voltar para Cuiabá. A única opção era tentar um pouso forçado. Desceu o máximo que pôde, rompendo a base das nuvens a cerca de 300 metros do solo. Quando finalmente conseguiu ver algo além da cortina de água, seu coração afundou. Embaixo havia apenas mata. Mata densa, escura, sem clareiras, sem rios navegáveis, sem estradas. Quilômetros e quilômetros de árvores fechadas, cobrindo o solo como um tapete verde infinito. Ele puxou o manche para cima, tentando ganhar mais alguns segundos. O motor direito urrou. O esquerdo apagou de vez. O Ventura começou a cair. William apertou o cinto de segurança, murmurou uma oração que aprendera com a mãe
e segurou o manche até o último instante. O último som que ouviu foi o estalo das árvores se partindo sob o peso do avião. Quando a torre de controle de Cuiabá percebeu que o Ventura Zulu 3 não respondia mais, já era tarde da noite. As buscas começaram no dia seguinte, mas a tempestade havia coberto qualquer rastro. Aviões sobrevoaram a região por semanas, mas a mata era densa demais. A aeronave simplesmente desaparecera. Nos registros oficiais, o tenente William Carter foi declarado Missing in Action, desaparecido em combate, e por 60 anos ninguém mais falou dele. Os primeiros a falar sobre o avião caído foram os ribeirinhos do rio Juruena. Poucos dias depois do desaparecimento, um pescador chamado Sebastião Borges voltou para casa dizendo que tinha visto fumaça subindo da mata, do lado oposto do rio. Não era fumaça de queimada comum, era preta, densa, com cheiro de óleo queimado. Parecia coisa de motor, ele disse para a mulher, Dona Zefa, enquanto limpava os peixes na beira do barranco. Ela não deu muita importância. A guerra estava longe, o Brasil estava longe. O que importava era o arroz que faltava e o telhado que precisava de conserto. Mas outros também viram a fumaça. E nos dias seguintes começaram os boatos. Um tropeiro que passava pela região afirmou ter ouvido um barulho de metal sendo arrastado pela mata. Uma índia Rikbaksa contou para o marido que tinha encontrado pedaços de tecido azul pendurados em uma árvore, perto de um igarapé. Um garoto de 12 anos jurou que viu um homem loiro, de uniforme rasgado, bebendo água no córrego atrás da casa do tio. As histórias se espalharam devagar, do jeito que as histórias se espalham no interior, de boca em boca, nas feiras, nos pousos de tropa, nas rodas de tererê. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas todo mundo tinha uma versão. Alguns diziam que o piloto tinha sobrevivido e estava andando pela mata, desorientado, tentando encontrar ajuda. Outros achavam que ele tinha morrido no impacto e que o corpo estava sendo devorado pelos bichos. Havia quem dissesse que ele fora acolhido por uma família ribeirinha e vivia escondido, com medo de ser capturado. Com o tempo, a história virou lenda. O avião do americano. Ninguém sabia exatamente onde ele tinha caído, mas todo mundo conhecia alguém que tinha visto alguma coisa. A família de William Carter, nos Estados Unidos, nunca soube dessas histórias. Tudo o que receberam foi uma carta oficial do Departamento de Guerra, datada de 15 de agosto de 1944. A mensagem era curta, formal, fria. É com profundo pesar que informamos que o tenente William J. Carter foi declarado desaparecido em missão sobre o território brasileiro. Buscas estão sendo realizadas. Informações adicionais serão fornecidas assim que disponíveis. A esposa de William, Margaret, leu a carta 3 vezes antes de desabar no chão da cozinha. A filha deles, Emily, tinha apenas 4 anos e não entendia por que a mãe chorava tanto. Nos meses seguintes, Margaret escreveu dezenas de cartas para o Departamento de Guerra, para a Embaixada Americana no Rio de Janeiro, para qualquer autoridade que pudesse lhe dar respostas. Todas as respostas foram iguais. As buscas continuam. Ainda não há novidades. Em 1946, 2 anos após o desaparecimento, Margaret recebeu outra carta. Desta vez, o tom era definitivo. Lamentamos informar que as buscas pelo tenente Carter foram oficialmente encerradas. Ele será considerado falecido em combate a partir desta data. Margaret nunca se casou novamente. Guardou as fotos de William em uma caixa de sapatos, no fundo do armário, e tentou seguir em frente. Emily cresceu ouvindo histórias esparsas sobre o pai, um homem corajoso, que tinha ido para longe para ajudar a vencer a guerra, mas nenhuma delas sabia onde ele estava. No Mato Grosso, a lenda continuou viva por décadas. Nos anos 50, um garimpeiro chamado Zé Caixão contou que tinha encontrado pedaços de alumínio enferrujados perto de um braço seco do Juruena. Ele levou as peças para casa, mas não sabia o que fazer com elas. Acabou vendendo tudo para um atravessador que derreteu o metal e vendeu como sucata. Nos anos 70, durante a construção da BR-364, um operário de trator disse que tinha visto o que parecia ser uma asa de avião enterrada na margem de um córrego. Quando voltou no dia seguinte com o capataz, não conseguiu mais encontrar o lugar. Nos anos 90, um biólogo que fazia pesquisa de campo na região ouviu a história de moradores locais
e tentou organizar uma expedição de busca, mas a mata era imensa, o financiamento era inexistente e o projeto nunca saiu do papel. A cada década, a história ficava mais distante. As testemunhas morriam, as memórias se confundiam. O avião do americano virou apenas mais uma lenda do interior, algo que talvez tivesse acontecido, talvez não. Até que, em 2004, a Terra devolveu o que guardava. Ariovaldo Pimenta não era homem de acreditar em lendas. Filho de colonos que vieram do sul nos anos 60, ele herdou a fazenda do pai e passou a vida trabalhando na terra, plantando soja, criando gado, abrindo pastos onde antes só havia mata. Era um homem de mãos grossas, costas largas e poucas palavras. Não lia jornal, não assistia televisão. O mundo dele terminava na cerca da propriedade. Naquela manhã de abril, ele estava supervisionando a abertura de um novo pasto na parte mais antiga da fazenda, uma área que nunca tinha sido mexida, coberta por árvores retorcidas e cipós grossos. O trator avançava devagar, arrancando tocos e revirando a terra vermelha. Ariovaldo seguia atrás, de botas enlameadas, conferindo se o trabalho estava sendo bem feito. Foi o tratorista, um rapaz chamado Valdir, quem percebeu primeiro. Seu Ariovaldo, tem um negócio aqui. Ariovaldo se aproximou. O trator tinha atingido algo metálico no meio do solo. Ele se agachou e começou a cavar com as mãos, afastando a terra úmida e as raízes finas. Aos poucos, o objeto foi aparecendo. Era um relógio de pulso, enferrujado, coberto de lama seca, com a pulseira de couro apodrecida. Mas o mostrador ainda era visível, os ponteiros presos no mesmo lugar, marcando 9 e 17. E no verso da caixa metálica, gravadas com letras finas, estavam as iniciais, W.C. Ariovaldo limpou o relógio na camisa e o virou várias vezes nas mãos, tentando entender de onde ele tinha vindo. Não fazia sentido. Aquela parte da fazenda nunca tinha sido habitada. Não havia casas antigas, não havia cemitérios, não havia nada que justificasse um objeto como aquele estar ali, enterrado a meio metro de profundidade. Valdir, que tinha crescido ouvindo histórias da região, foi o primeiro a fazer a ligação. Seu Ariovaldo... O senhor já ouviu falar do avião do americano? Ariovaldo franziu a testa. Que avião? Valdir contou a história que ouvira do avô. O piloto que tinha caído na mata durante a guerra. O homem loiro que nunca foi encontrado. Os pedaços de metal que apareciam de vez em quando. Ariovaldo ouviu em silêncio, girando o relógio entre os dedos. Quando Valdir terminou, Ariovaldo guardou o relógio no bolso da camisa e disse apenas, vamos terminar o serviço. Mas naquela noite, sozinho na varanda da casa, ele tirou o relógio do bolso e ficou olhando para ele sob a luz do lampião. As iniciais brilhavam fracamente no metal gasto. W.C. Quem era? O que tinha acontecido com ele? E por que aquele relógio estava enterrado na terra da sua fazenda? Ariovaldo não era homem de mistérios, mas aquilo o incomodava. No dia seguinte, ele levou o relógio para a cidade e mostrou para o padre da igreja, o padre Luciano, que era uma das poucas pessoas letradas da região. O padre examinou o objeto com cuidado e sugeriu que Ariovaldo procurasse alguém que entendesse de história. Foi assim que, uma semana depois, Ariovaldo bateu na porta do professor Luiz Canaverde, da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Luiz era um homem magro, de óculos redondos e barba grisalha. Há anos ele pesquisava a presença americana no Brasil durante a Segunda Guerra, um tema que quase ninguém conhecia. Quando Ariovaldo mostrou o relógio, os olhos de Luiz se arregalaram. Onde você encontrou isso? Ariovaldo explicou. Luiz pegou o relógio com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada, e o examinou sob uma lupa. As iniciais, o modelo do relógio, o estado de conservação, tudo batia. Isso aqui pode ser de um piloto americano, Luiz disse, quase sussurrando. Você sabe da história do avião que caiu em 1944? Ariovaldo balançou a cabeça. Luiz abriu uma gaveta e tirou uma pasta cheia de documentos antigos, cópias de relatórios militares, listas de desaparecidos, mapas de rotas aéreas. Ele folheou até encontrar o que procurava, uma ficha datilografada com o nome Tenente William J. Carter, declarado desaparecido em 2 de agosto de 1944 durante um voo sobre o Mato Grosso. Olha aqui,
Luiz apontou para o nome. William Carter. W.C. É ele. Ariovaldo ficou em silêncio, processando a informação. Luiz continuou. Se esse relógio pertencia a ele, então o avião deve ter caído perto da sua fazenda. E pode ser que ainda haja mais coisas por lá. Ariovaldo olhou para o relógio na mesa e, pela primeira vez, sentiu o peso daquilo que tinha encontrado. Não era só um objeto. Era a última coisa que restava de um homem que tinha desaparecido 60 anos atrás. O que eu faço agora? Ele perguntou. Luiz sorriu. Agora a gente vai atrás do resto da história. As buscas começaram 3 semanas depois. Luiz Canaverde organizou uma pequena equipe, 2 alunos de história, um topógrafo aposentado e um cinegrafista amador que queria documentar tudo. Ariovaldo cedeu o acesso à fazenda e acompanhou o grupo até o local onde o relógio tinha sido encontrado. A área já estava parcialmente desmatada, mas ainda havia trechos de mata fechada ao redor. Luiz usou um detector de metais emprestado de um amigo da universidade. Durante os 2 primeiros dias, encontraram apenas pregos enferrujados e pedaços de arame. Mas no 3º dia, o detector apitou forte perto de um pequeno córrego, a cerca de 200 metros do ponto onde o relógio tinha aparecido. Cavaram e encontraram fragmentos de alumínio. Eram pedaços pequenos, corroídos, mas inconfundíveis. Luiz fotografou cada um deles, mediu, anotou a posição exata. Mais alguns metros adiante, encontraram o que parecia ser parte de uma hélice, uma lâmina quebrada, retorcida, com marcas de impacto. Ariovaldo, que observava tudo em silêncio, sentiu um calafrio subir pela espinha. Aquilo não era lenda, aquilo era real. No 4º dia, encontraram a caixa. Estava enterrada sob uma camada de lama endurecida, ao lado de um tronco caído. Era uma caixa de munição militar, de metal, ainda com o lacre original. Quando Luiz a abriu, todos seguraram a respiração. Dentro, protegidos da umidade por um plástico grosso, estavam 3 itens. Uma fotografia desbotada, um caderninho de anotações com páginas grudadas e uma carta. A fotografia mostrava um homem loiro, de uniforme, ao lado de uma mulher morena e uma menina pequena. Os 3 sorriam. No verso, alguém tinha escrito à mão, em inglês, Margaret and Emily. If I don't come back, tell them I tried. Luiz traduziu em voz alta, e o silêncio que se seguiu foi pesado. O caderninho de anotações estava quase ilegível, mas algumas frases ainda podiam ser lidas. Agosto 1. Chegamos em Cuiabá. Calor insuportável. Saudades de casa. Agosto 2. Vou para Campo Grande hoje. Margaret me pediu para voltar logo. Prometi que voltaria. A carta, escrita em papel fino e amarelado, era endereçada a Margaret Carter. Estava incompleta, como se William não tivesse tido tempo de terminá-la. My dearest Margaret, if you are reading this, it means I didn't make it home. I want you to know that I thought of you and Emily every single day. I'm sorry I couldn't keep my promise. Take care of our girl. Tell her that her father loved her more than anything in this world. Yours always, William. Luiz leu a carta em voz baixa, e quando terminou, teve que limpar os óculos. Um dos alunos estava chorando. Ariovaldo, que nunca tinha sido homem de emoções, engoliu seco e desviou o olhar. Ele sabia. Luiz disse, quebrando o silêncio. Ele sabia que não ia voltar. Nas semanas seguintes, Luiz enviou cópias de tudo para a embaixada americana em Brasília. A resposta veio 2 meses depois. O relógio e os objetos foram confirmados como pertencentes ao tenente William Jaw Carter, declarado desaparecido em 1944. A embaixada solicitou que os pertences fossem enviados para os Estados Unidos, onde seriam entregues à família. Emily Carter, agora uma senhora de 64 anos, viajou ao Brasil em 2005 para receber os objetos pessoalmente. Ela nunca tinha conhecido o pai, só as histórias que a mãe contava. Quando segurou o relógio nas mãos, ela fechou os olhos e chorou em silêncio. Na mesma viagem, ela visitou a fazenda de Ariovaldo. Ele a recebeu com a mesma hospitalidade simples de sempre. Café passado na hora, pão caseiro, conversa curta. Emily pediu para ver o lugar onde o relógio tinha sido encontrado. Ariovaldo a levou até lá. Ela ficou parada ali por longos minutos, olhando para a terra vermelha, para a mata ao redor, para o céu azul que parecia infinito.
Ele estava tentando voltar para casa, ela disse, mais para si mesma do que para Ariovaldo. Ariovaldo não respondeu, apenas ficou ao lado dela, respeitando o silêncio. Em 2006, o governo americano enviou uma placa de bronze para ser instalada na fazenda. Nela estava escrito, em memória do tenente William J. Carter, USAAF, que deu sua vida a serviço de seu país. Sua coragem não será esquecida. Ariovaldo instalou a placa perto do local onde o relógio foi encontrado. Com o tempo, ele mandou cercar a área e plantou algumas árvores ao redor, como se fosse um pequeno memorial. O corpo de William nunca foi encontrado, mas o relógio, a fotografia e a carta voltaram para casa. Emily os guarda até hoje, em uma redoma de vidro, na sala da sua casa no Kansas. Em 2012, uma equipe de TV local fez uma reportagem sobre a história. Ariovaldo, já mais velho e curvado pelo trabalho, foi entrevistado na varanda da fazenda. Quando perguntaram o que ele sentia ao ter encontrado o relógio, ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o horizonte. Então, disse, às vezes, acho que ele não caiu aqui por acaso. A terra guardou o que o tempo esqueceu, e agora ele pode descansar. A reportagem terminou com imagens aéreas da fazenda, mostrando a mata fechando-se novamente sobre o lugar onde o avião tinha caído, como se a floresta quisesse proteger o segredo por mais 60 anos. E no silêncio do interior do Mato Grosso, onde o tempo corre devagar e a história se mistura com lenda, o nome de William Carter permanece, não como um desaparecido, mas como alguém que, finalmente, foi encontrado.